Diferentemente dos outros recursos, né, os embargos declaratórios devem ser interpostos em até 5 dias úteis a contar da ciência pelas partes da decisão embargada. Então, é uma exceção, porque, como vocês já viram, os demais prazos para a interposição dos recursos previstos no CPC são de 15 dias. Somente os embargos de declaração devem ser oferecidos no prazo de 5 dias. E esse prazo ele deve ser respeitado independentemente da natureza do ato. Então, independentemente se for uma decisão interlocutória, se for uma sentença, uma decisão monocrática ou um acórdão, né? Independentemente dos embargos de declaração serem oferecidos em primeiro grau de jurisdição ou serem oferecidos em segundo grau de jurisdição. Então, o prazo a ser observado é o mesmo. E por expressa previsão legal, o oferecimento dos embargos declaratórios não exige o recolhimento prévio de custas. Então, os embargos declaratórios são dispensados de preparo. Para você embargar uma decisão judicial, você não precisa efetuar o preparo, cujo conceito os senhores já possuem. Com relação às hipóteses de cabimento, então não há mais dúvida, né? Em síntese, cabe contra decisão interlocutória, cabe contra sentença do juiz, cabe contra decisão monocrática do relator, do vice ou do presidente do tribunal e cabe contra acórdão. Com relação ao prazo também não resta dúvida, 5 dias úteis, a contar da ciência da decisão embargada. Vejamos agora então as hipóteses de admissibilidade. Eu posso dizer que elas estão previstas expressamente no Código de Processo Civil, artigo 1022. Então, cabe embargos de declaração para esclarecer uma obscuridade, eliminar uma contradição, né, suprimir uma omissão, sob questão na qual o magistrado deveria se pronunciar a requerimento da parte ou de ofício e para corrigir um erro material. A partir do momento em que nós temos ciência das hipóteses de admissibilidade dos embargos, nós chegamos à conclusão que a sua finalidade primordial é qualificar, é aprimorar a prestação jurisdicional, na medida que eles servem para esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprimir a omissão ou corrigir um erro material. Com relação à obscuridade, o que eu posso dizer? Óbvio, né? Uma decisão judicial ela tem que ser clara, ela tem que ser compreensível. A falta de clareza, a dificuldade de compreensão é que gera a obscuridade que pode ser atacada através da interposição dos embargos. Sobre a contradição, aqui é preciso fazer uma observação. Não se trata de contradição envolvendo diferentes entendimentos dos tribunais. A contradição aqui não se refere a diferentes decisões proferidas no processo. Né? É a falta de coerência, é o contrassenso. Por exemplo, o juiz julga procedente o pedido de indenização formulado pelo autor para condenar o réu a lhe pagar essa indenização e, apesar disso, condena o autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. Então nós estamos aí diante de um contrassenso. Como pode o autor que saiu vitorioso ser condenado a pagar as verbas que são próprias daquele que experimenta a derrota? Então é essa a contradição que pode ser atacada através dos embargos. Já no caso da omissão, ela ocorre
quando o magistrado ele deixa de se pronunciar sobre o ponto no qual ele deveria ter se pronunciado, a requerimento da parte ou ex officio. A inclusão aí do de ofício, do ex officio, significa dizer que os embargos de declaração podem ser oferecidos para provocar que o magistrado se manifeste sobre uma questão de ordem pública, que ele poderia ter conhecido de ofício e não conheceu. E, finalmente, os embargos de declaração servem para corrigir o erro material. Quando estudamos a sentença, nós já tivemos a oportunidade de aprender que o erro material pode ser corrigido de ofício ou por simples petição naquele procedimento de correção da sentença. Na época, eu recomendei que essa petição não fosse utilizada porque ela não suspende e nem interrompe o prazo para o recurso próprio, ao passo que os embargos, se tempestivo, interrompem o prazo para o recurso próprio. O erro material, ele ocorre quando o juiz, por exemplo, ele troca o nome das partes, troca datas, confunde o autor com o réu. É esse erro que pode ser corrigido via embargos, que não se confunde com o erro de fato. O erro de fato ocorre quando o juiz considera verdadeiro o que é falso, quando considera um fato inocorrente como ocorrente. O erro de fato ele não pode ser corrigido pela interposição de embargos de declaração, porque ele diz respeito à correta ou incorreta avaliação da prova. Então o erro de fato só pode ser corrigido através do recurso próprio e não através da interposição de embargos de declaração. Somente o erro material. Vamos ver a seguir o processamento dos embargos.